Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã para a Academia do Cérebro, com ele, o diretor, o mentor, o idealizador do programa No Divã, com ele mesmo, o terapeuta Edinásio Silva. Boa tarde, doutor Edinásio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo através da Rede Cristã e das rádios conveniadas e também pelos aplicativos. Vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo. A questão do suicídio, ela tem sido estudada, falada por terapeutas, pastores, psiquiatras, psicólogos. Então, há uma discussão muito grande sobre o suicídio. Então, se pergunta hoje se o suicídio ele seria uma questão psíquica, loucura, espiritual. O que seria o suicídio? Por que as pessoas cometem suicídio? Então eu queria trazer para os ouvintes um dado alarmante. A cada 40 segundos, menos de um minuto, morre uma pessoa de suicídio no mundo. Nós já temos cerca de 800 mil pessoas anuais no mundo que morrem de suicídio. 800 mil pessoas. Mata mais do que a Covid. 800 mil pessoas morrem no mundo por suicídio. O Brasil já tem o 7º ou 8º lugar no mundo de suicídio, por índice de suicídio. Cerca de 13 a 15 mil pessoas morrem anualmente no Brasil suicidando. E esse grande percentual está na faixa etária da adolescência. Entre 13 a 18 anos, as pessoas estão se suicidando. Os jovens estão suicidando. Qual a causa disso? Por que esses jovens têm buscado suicídio? Então, vamos falar aqui hoje, levar esse debate à sociedade e a você que está nos ouvindo. E a gente acha sempre que isso vai acontecer na esquina. E às vezes acontece na nossa casa, na nossa família. Então, com essa pandemia, logicamente que se agrava. Então, nós temos um índice muito grande entre a juventude, mas nós podemos ter um índice muito grande na questão dos idosos, entre os idosos. É bom hoje buscar esse caminho de prevenção. O que fazer para evitar o suicídio? Os psiquiatras, eles que estão mais à frente dessas questões, eles têm estudado, e também os filósofos agora têm estudado e têm buscado caminhos para definir por que as pessoas se suicidam. Então, o debate é geral. O debate é entre os religiosos, entre os padres, pastores, curiosos, donos de casas, médicos, advogados. Todos devem entrar nessa discussão, porque é uma discussão ainda que não chegou ainda a um resultado confortável, ou seja, evitar que as pessoas cometam um suicídio, atentem para a sua própria vida. Então, é sabido também que as pessoas de vez em quando, fulano morreu enforcado, tomou veneno. Então, lá em Caruaru, tive uma experiência desagradável com uma moça muito jovem. Ela atentou contra a própria vida, tomando veneno e morreu. Passou algum tempo na UTI e morreu. Nós oramos tanto por ela, mas ela morreu. Então, por que as pessoas buscam a morte? Por que as pessoas vão a esse desespero e tentam contra a própria vida? Essa semana eu recebi no meu consultório um senhor de 56 anos, mais ou menos, onde ele atentou contra a própria vida.
Ele cortou a sua veia jugular, levou 9 pontos e quase morria. E as pessoas dizem, as pessoas fazem isso porque não tem Deus. E por que pastores estão se suicidando? Por que pastores atentam por suas próprias vidas? Por que crentes estão morrendo com tiro no vidro e tomando veneno? Por que pessoas que estão na Quibanda e na Umbanda também estão fazendo isso? Por que espíritas estão se matando? Por que psiquiatras se suicidam? Por que psicólogos se matam? Então, é uma questão que eu trago para a discussão de vocês. Então, se é falta de Deus, por que esses religiosos estão se matando? Se é questão de conhecimento, por que psiquiatras estão se matando? Então, é essa a discussão que eu trago. Por que rico está se matando? Por que empresários estão se jogando de cobertura? Então, são várias questões. Recentemente, aqui em Jaboatão, uma pessoa conhecida suicidou-se. E tinha uma vida estável, mas suicidou-se. E as pessoas falaram, é depressão. Então, vamos falar sobre isso aqui agora. Existe um estudo que aponta para as causas do suicídio. Entre elas estão alguns transtornos. Então, o transtorno bipolar, ele está em primeiro lugar. Então, as pessoas estão dizendo que as pessoas que têm problema de humor estão se suicidando. Então, o bipolar, ele está em primeiro lugar. E aí vem outras categorias de outros transtornos. O esquizofrênico, o doido, a pessoa chamada doida, ou a pessoa que está com sintoma de esquizofrenia, também tem atentado contra a vida e tem se matado. Vem também o transtorno de personalidade. As pessoas também têm se matado. E vem aí os transtornos depressivos. A depressão tem levado as pessoas à morte. Então, e as pessoas que usam drogas, que bebem muito, seja a droga lícita, ou a droga lícita, a bebida é a droga lícita, e as drogas ilícitas. As pessoas que têm cheiro do pó, maconha, também têm tentado suicídio. Então, o que as pessoas apontam aí, o que a psiquiatria aponta aí, são os transtornos. As pessoas têm se matado, têm cometido suicídio pelo transtorno que tem. Ou seja, eles são doentes, são pessoas doentes, segundo as pesquisas realizadas pela psiquiatria. A causa principal é essa. Toda pessoa que tenta contra a morte, ele tem um transtorno, segundo a psiquiatria. Então, a gente está aqui exatamente para falar sobre isso. Aí vem a filosofia. Os filósofos hoje estão discutindo, estão dizendo que as pessoas que têm suicidado, o jovem que tem cometido suicídio, ele tem um problema e acha que aquele problema é eterno. Ele tem um laço de amizade com alguém, aquele laço de amizade é desfeito, ele pensa que aquela quebra de vínculo é eterna e aí tenta contra a própria morte. Então, mas que todo mundo está discutindo é o desespero do suicida. Ele tem uma dor tão grande e ele acha que essa dor é eterna e aí ele se mata. Eu já falei aqui que estive em São Paulo e num encontrei lá um psiquiatra, que é doutor em psiquiatria, onde ele fez um estudo sobre o suicídio. E ele aponta que o suicídio tem uma influência espiritual muito grande. Segundo ele, um percentual enorme, cerca de 80% das pessoas que cometem suicídio é influência espiritual, segundo esse médico. Então, o médico ele coloca mais um dado aí. Ele coloca que a influência espiritual tem influenciado no ato de suicídio. Porque o ato de suicídio ele pode ser espontâneo ou planejado. A pessoa que vai se suicidar, ou ela planeja esse suicídio, que foi o caso do meu paciente, ele planejou o suicídio, ou é espontâneo. A pessoa está em cima da cobertura, vai lá e se joga. Eu estava com um pastor recentemente, que ele disse que terminou o culto e ele foi para uma cobertura lá com os amigos e lá de cima ele queria jogar, o pastor disse. Foi um ato espontâneo, ele queria jogar. Então, isso é um impulso, esse impulso está gerenciado pelo espírito maligno.
Esse impulso está gerenciado por uma questão egóica. Então, o que é isso? Eu quero trazer aqui outro dado que eu não vi em discussão, mas eu quero trazer, a quebra de vínculo. Então, eu acho que em toda essa questão do suicídio, há também essa quebra de vínculo. Primeiro, o seguinte, há uma constituição egóica fragilizada. Essa pessoa que buscou o suicídio, essa pessoa que busca o suicídio, essa pessoa que vive numa fragilidade tremenda, egóica, em relação aos sentimentos, em relação em relação a várias coisas. Então, essas pessoas que vivem dessa forma, que vivem, muitas vezes são pessoas que dão sinais durante a vida. Durante a vida, essas pessoas dão sinais de fragilidade, dão sinais que não estão legais, que não estão bem. São pessoas que vivem o tempo inteiro precisando do outro, buscando um abrigo, buscando um amparo. São pessoas que vivem o tempo inteiro dependendo do outro, que vivem dependência do outro. E quando esse outro se afasta, ela se vê só. E se vendo só, ela tem uma dor tremenda. Então, são muitas pessoas que investem em relações. Por exemplo, aquele jovem, ele tem dificuldade de relacionamento no seu lar. Encontra um amigo, encontra uma namorada, ou encontra um namorado, e ela investe, ele ou ela investe tudo naquela relação. E quando essa relação acaba, ela fica órfã. E aí ela acha que aquilo vai ficar só pelo resto da vida e atenta com a sua própria vida. É um sofrimento terrível. Então eu quero trazer a discussão neste dia, nesta manhã, em relação a tudo isso que eu estou falando agora. Por que as pessoas se suicidam? Então, por que as pessoas atentam contra a sua vida? Seria realmente isso que eu estou falando? O luto vivido, a quebra de vínculo, não porque o outro morreu, mas porque o outro deixou, porque o outro abandonou. E a gente traz a discussão, isso que está acontecendo por aí, o grande velório. O grande velório que eu falo é você passa num bar e está ali as pessoas se lamentando, ouvindo música, dançando e chorando, e tomando aguardente. É um grande velório. Eu chamo isso de um grande velório. Que os mais antigos sabem que os velórios antigos iam beber um morto. Então, estava lá o defunto no caixão e as pessoas bebendo, um sorrindo, outro chorando, e assim faziam a preparação para o enterro do morto. Aquele velório era com comida, com carne, com bebida, com choro e com riso. Então, o que acontece hoje? Se vive hoje na sociedade um grande velório. E aquelas pessoas que vão buscar músicas que tocam o coração, que falam sobre um amor que não deu certo, um amor que não foi conjugado, então, o amor perdido, e aquela pessoa sente uma culpa muito grande, se sente incompetente, se sente incapaz. E para não morrer, vai buscar uma alternativa. A alternativa é se juntar com outros do mesmo naipe e ouvir a música e encher a cara, como diz a cara, né? Encher a barriga de aguardente. E muitas daquelas pessoas depois se tornam depressivas e até buscam a morte, porque no momento da solidão, essa pessoa sente uma dor tão grande, a dor da exclusão e a dor do abandono. Ou seja, ela não me quer, ele não me quer, ele me abandonou, ela me abandonou. E esse abandono tem tudo a ver muitas vezes com a relação materna. Lá atrás, essa pessoa, essa criança, sentiu abandonada, sentiu excluída, não sentiu amada pela mãe. E aí essa criança busca em outro objeto, em outra pessoa, esse vínculo, esse amor que não teve. Então, esse amor que não teve. E aí, pasme, e muitas vezes, a figura de Deus é a figura do Pai, do grande Pai, daquele que ama, daquele que não exclui, daquele que leva a ele as pessoas,
Vinde a mim as criancinhas, que cheguem a mim as pessoas, vinde a mim os oprimidos, então vinde a mim os cansados, que recebe todos eles. Ou seja, aquela pessoa que não teve sucesso na vida, vem a Deus que ele terá o sucesso. E aí, essas pessoas têm um alento quando recebem esse abraço de Deus. Mas quando essas pessoas vão a Deus e não se veem abraçados, se veem excluídos por um processo religioso qualquer, essa pessoa também comete suicídio. Por isso que as pessoas estão dentro da igreja e cometem suicídio, porque não se sentiram abraçados por Deus. Então Deus excluiu, Deus é igual ao pai dele, Deus é igual à mãe dele, Deus abandonou. Porque aquele processo religioso que teve dentro da igreja fez com que ele se sentisse fragilizado. Ele se sentiu fragilizado na igreja, porque ele viu Deus na figura de alguém. Na figura do diácono, na figura do sacerdote. Isso. Lá que toca o tambor, na figura do chefe lá do terreiro. Do terreiro. Então, de qualquer lugar, da figura do padre. Então ele viu Deus nessa figura e essa figura não abraçou ele, não chegou junto, não acolheu. E aí ele disse, Deus é mau. Se Deus é mau, não vou viver mais. Isso de forma inconsciente, e ele termina se matando, termina buscando uma forma de... daquela dor é tão grande que ele termina... Acha que é a solução, né? Acha que é a solução, né? Tirar a vida, né? Acha que é a solução. Então, por isso que ocorre isso. Esse luto é interessante, é muito interessante. Na questão que se fala, na questão espiritual, eu também concordo. Acho que também existe a influência espiritual. Por que a influência espiritual? Porque essas pessoas são muito fragilizadas. São uma estrutura egóica fragilizada. Ou seja, quando eu perambulo pela rua, eu estou fragilizado. Eu posso ser esfaqueado por qualquer um. Quando eu estou andando pela rua, quando eu estou perambulando, eu estou nessa fragilização, e nessa fragilização qualquer um pode me possuir, qualquer um pode entrar em mim, qualquer um pode me controlar. Então esses espíritos malignos, ele controla essa pessoa, ele carrega essa pessoa. Porque essa pessoa está fragilizada, essa pessoa está sem vínculo, não tem vínculo com ninguém, está voando pela rua. E esse voo que ele tem pela rua, esse cocheamento, andando cocheando, andando maquejando pela rua, sem destino. Então esses espíritos que existem, que estão no mundo, ele acolhe essa pessoa. Por isso que muitos dos jovens vão para outras religiões radicais e vão para a guerra. Aqui no Brasil tem pouco disso, mas na Europa isso é uma coisa mais acentuada. Médio, né? Onde esses jovens vão para a guerra, pegar em arma. É verdade. O doutor Inácio está dizendo que faz um sentido realmente muito grande. A gente tem visto, e eu achei que o doutor Inácio foi muito feliz, ele foi muito feliz em dizer do sistema religioso, né? Foi uma colocação que o senhor fez aí, o processo religioso de não acolhimento. Eu estou achando muito interessante, doutor Inácio, que as suas abordagens dessa semana estão se identificando muito com as abordagens que eu estou fazendo esses dias, né? Na festividade da qual o senhor vai estar participando dia 20. Eu estou achando muito interessante a identificação das suas abordagens essa semana com as abordagens que eu estou fazendo nas festividades onde eu congrego esses dias. Por exemplo, domingo passado eu comecei a ministrar, que não é uma ministração nova, ela já é desde a historicidade da denominação, que igreja é lugar de acolhimento. Né? E se um dia o senhor parar para ouvir a abordagem que faço, eu pontuo exatamente alguma coisa do que o senhor falou aí. Está faltando acolhimento. Né? Então, volta a sua fala na abordagem. Então, essa falta de acolhimento, porque essa pessoa carente de abraço, carente de afeto, essa pessoa se encontra fragilizada, essa pessoa não é ouvida. Eu tenho ouvido todos os dias 10 ou 8 pessoas por dia que se chegam queixando. E eu ouvi ontem uma pessoa, e a pessoa me disse, um jovem, ele me disse,
Eu perguntei a ele, qual a pessoa mais importante na sua vida? Sabe o que o jovem disse? Minha avó. Ele disse, por quê? Ele disse, porque minha avó me escuta. Então, um jovem de 20 anos de idade, universitário, disse, a minha avó me escuta. A pessoa mais importante é porque minha avó me escuta. E ele frequenta a igreja. Mas ninguém escutava ele, ninguém escuta ele. Então, hoje em dia as pessoas não querem escutar umas às outras. Porque as redes sociais hoje bombam. Porque é uma forma da pessoa falar. A pessoa fala para a multidão sem falar com ninguém. Então, é isso que ocorre hoje. Por isso que as pessoas correm para as redes sociais. E é isso que eu estou buscando aqui hoje. Eu estou buscando hoje aqui, essa discussão, que existe um vazio muito grande de relações interpessoais. E essas relações têm adoecido as pessoas. É por isso que temos hoje no mundo 800 mil pessoas anuais que atentam contra a sua própria vida, que morrem, né? Não é que atentam não, que morrem, que suicidam. Ou seja, a cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo. Ou seja, durante esse programa, várias pessoas estão se matando e umas tentando. Fora aquelas que estão tentando. Eu tenho escutado durante o tempo inteiro que eu faço terapia, eu pergunto às pessoas, você já teve ideia suicida? Gente que a gente fica abismado. Sim, tive sim. Tive e quase tentei. Então, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que têm seu emprego, pessoas que aparentemente não têm nada, mas existe esse vazio dentro dela. E você me vai dizer, falta de Deus. Mas eu estou falando disso, de gente que está na igreja, que tem relação, que teoricamente tem relação com Deus, e disse, olha, o vazio continua em mim. O vazio continua em mim. Então, não estamos aqui dramatizando, nem estamos tirando a importância da religião na vida do homem. É fundamental a religião na vida do homem. Mas o que eu estou falando aqui é que existe alguma coisa errada que tem que ser consertada. Essa ausência do acolhimento já é uma, né? Essa falta de acolhimento que o senhor pontuou com muita felicidade já é uma. A pessoa, quando se sente exatamente não acolhida, e muito massa essa sua correlação do divino no humano, né? Porque as pessoas, elas acreditam em Deus a partir de mim, a partir do Senhor. E quando nós, que fazemos supostamente esta representação do divino, não acolhemos, a pessoa se sente excluída por Deus. E a pessoa sendo excluída por Deus, já é o cúmulo da existência, né? Que Deus obviamente não se nega a ninguém. O senhor acabou de citar expressões do divino, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas quando não há essa escuta, quando não há esse acolhimento, quando não há essa compreensão, quando não há essa empatia, aí fica difícil realmente. E esse eu penso que não é nem o gatilho do revólver, é a bucha do canhão valendo, né? E vou dizer mais aqui, quanto mais apego a Deus, mais rejeição houve na infância. Quanto mais apego a Deus, mais rejeição houve na infância. Eu estou falando o apego exagerado. Transferência? Ou seja, o discurso exagerado. O discurso exagerado. É porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Foi na infância excluído. Foi pisoteado na infância. Foi abandonado na infância. E aí busca um refúgio. O refúgio maior é Deus. É transferência dessa necessidade? Exatamente. Existem pessoas que grudam na outra porque são carentes. Porque teve uma infância desgraçada. Eu tenho falado com as pessoas e eu pergunto, como é que foi sua infância? As pessoas não me lembram. Eu não lembro da minha infância. Houve um apagão na minha infância. Então, mas isso já é um processo defensivo do cérebro, doutor Edácio? Sim, é um mecanismo de defesa. O cérebro protege, o cérebro não traz coisas ruins para que as pessoas não sofram mais do que estão sofrendo. Mas se isso fica dentro da pessoa e as pessoas reagem somaticamente, sem dormir, rindo, ou tristeza. Existem pessoas que são muito tristes. Fulano é triste. Por que fulano é triste? Tem origem porque fulano é triste. Ninguém nasce triste. Tem origem porque está acontecendo isso. Então, todo sintoma tem uma causa, tem origem. Por que você tem isso?
tem origem. Exatamente isso que eu me considero investigador das mentes, investigador de mentes, porque eu vou atrás saber por que aconteceu isso e como aconteceu isso, para que a pessoa seja liberta, porque as pessoas estão prisioneiras de um sintoma que persegue ela até a morte. Tem gente que é vamos lá, Paulo. O próprio Paulo ele disse que ele tinha alguma coisa nele, uma enfermidade ou algo. Sim. Não, é outra colocação. O senhor já está falando do espinho da carne. Porque tem uma expressão que ele diz: sim, miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte, né? Tem uma situação que ele fala assim. Não falo nessa frase, eu falo do espinho da carne. Ele disse que tinha um espinho da carne, que esse espinho da carne era para controlar alguma coisa dele. Mas ele vive nesse constante conflito, é verdade. Ele vive nesse constante conflito. Ele era prisioneiro. Talvez, se fizesse uma terapia, tivesse melhorado. Era um homem sofrido, por isso que eu falei que era infeliz. Era um homem sofrido. Né? Então, gente, aí você diz assim, esse cara está blasfemando aí, está dizendo porque Paulo... Mas Paulo era um homem igual a mim, igual a você, não era melhor que eu em nada. Paulo não era melhor que mim em nada. É porque divinizam Paulo, né? Divinizam não é melhor Paulo, que mim em nada. Então eu falo de Paulo quando falo de apaixonado. Isso. Tem a ver. Então, Paulo não... A única diferença minha de Paulo é que Paulo está na Bíblia, eu não estou. Somente. Não tem diferença nenhuma. Então, quando as pessoas... O grande problema do evangélico é que ele supervaloriza um fato e não vive isso que ele valoriza. Ele valoriza um fato, não vive isso, mas ele bota na cara dos outros o tempo inteiro. Não, porque Paulo, porque fulano, porque ciclano, porque Davi. Para mim, eram homens comuns e mortais, todos morreram igual a nós vamos morrer. Então, parta agora que você possa ligar e participar conosco sobre Setembro Amarelo, porque o homem atenta contra a sua própria vida. Eu recebi, doutor Inácio, hoje de madrugada, uma pessoa que está encarcerada, e, claro, a gente não vai dizer nome nem o lugar, mas ela dizendo que, por exemplo, já cometeu 2 homicídios, acha que Deus não a perdoará, diz que se sair vai fazer coisa pior, e mesmo buscando Deus, ela dizendo, a pessoa, quando se vê onde está e com receio de que outras pessoas tirem sua própria vida, ela mandou um texto para mim dizendo isso: estou pensando em tirar a minha vida. Bem, conversei, disse que essa não é a saída, não é o caminho, mas essa situação de encurralamento, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, essa situação é essa falta de perspectiva de saída, né, doutor Inácio? É um outro gatilho, né, para essa eutanásia aí. Eu vou na minha frase diária. Mesmo que não exista caminho, isso, eu continuarei. Mesmo que não existe estrada, continuarei. Ok. 987-24-989 é o telefone da sua interação com o terapeuta Inácio Silva. Você pode enviar sua pergunta. Você pode, se de repente está vivendo esse conflito, interagir agora, não precisa se identificar, né? Como um ouvinte aqui de Moreno está dizendo para que não falemos o nome dela, ela só pede que oremos por ela. Você pode interagir conosco pela fanpage da Rede Cristã e também pelo WhatsApp 987204989. 987204989. Você conhece alguém que já tentou e qual o motivo de ter tentado suicídio? Outra pessoa que de repente você conheceu, infelizmente, conseguiu o que pretendeu, né? Ter tirado sua vida. Dizem que a pessoa que tenta uma vez, tenta outras até conseguir, doutor Inácio. Porque a dor não cessa. A dor que a pessoa sente não cessa. Mesmo uma pessoa passando por um mau momento, por exemplo, de hospitalizada. E aí vai tentar se matar, suicidar o tempo inteiro. Ou vai pensar.
mesmo passando pelaquela situação, né, de emergência, de passar mal, de ser socorrido e tudo mais, e ficar realmente entre a vida e a morte, aí volta e diz, não vou conseguir, né, é horrível, tal, a agonia. Mas aí depois, infelizmente, tenta de novo, porque a dor não cessou, né, como o senhor está dizendo. A dor do abandono, o vazio que existe, não cessou. Eu quero lembrar aqui o seguinte, tem gente que está vivendo esse drama e está orando o tempo inteiro. Ótimo, mas é orar e agir. Orar sem agir, não vai acontecer nada. Não vai acontecer qual seria nada. Esse agir, doutor Inácio? Aconteceu, a grande maioria está parado, esperando que alguém coloque no tanque de Bethesda. A grande maioria. Então, não vai passar ninguém e você vai ficar aí chupando o dedo. Na vida, tem que se tomar atitudes. Atitudes. Mesmo sem poder andar, tem que tomar atitude. O que aconteceu com aquele homem paralítico que subiu pelo teto da casa onde Jesus estava? Foi um ato de atitude. Ele não podia, mas ele chamou para colocar. Senão ele estava paralítico até hoje. Então, o grande mal desse povo religioso é a inércia. Sabe o que é inércia? É ficar parado. É não agir. Esse é o grande problema. É morrer na tuia, como diz o Matuto. Qual seria esse levantar, doutor Inácio? Literalmente levantar. Tomar atitude. Tomar atitude. Bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Não bate, não lamentar bate. O choro, o leite derramado, né? Só vive lamentando a mesma coisa. Todo dia é mamãe, papai, titia. Isso. Mamãe, papai, titia. Mamãe, papai, titia. Não muda o discurso. É partir para cima, né? Um banho de sol, um banho de mar ajuda, viu, doutor? Um banho de mar ajuda, né, doutor Inácio? Porque o pessoal... Falar em banho de mar ajuda, doutor Inácio, tem essa questão aí que o senhor vai falar, mas eu acho interessante, porque o pessoal existe uma mística sobre a questão do sal grosso, né? Mas eu vivi uma situação que eu digo, rapaz, eu vou tomar um banho de mar. Eu estava muito assim, me encharcado, eu digo, eu vou tomar um banho de praia. E o tempo não ajuda. Aí eu fui pra praia, cara, poxa, foi tão massa, foi tão gostoso, foi tão bom, eu voltei leve. Eu digo, rapaz, é por isso que o pessoal tem a mística do sal grosso, né? Tira as mazelas. Não é o sal, é o iodo. É o iodo, né? A questão da praia é o iodo. Não é o sal, é o iodo. Eu sei, mas assim, a associação, né, que existe no misticismo, né, do sal grosso, que é o iodo, no caso. Né? Sim. Aí isso ajuda, faz né? muito bem, sargaço, iodo, cheiro, faz muito bem às pessoas. O cheiro faz com que se ative alguns hormônios que tem dentro de nós. O cheiro. Por isso que alguns centros de macumba usam alfazema e usa cheiro, que é para exatamente alguns hormônios se ativam, entendeu? Então o cheiro é interessante. Então você pode usar em alguma atividade o cheiro. Por isso que antigamente nos próprios templos, na época de Cristo, usava o cheiro. Usava aqueles negócios todos, incensos. É isso aí, que ativa os hormônios, vai na glândula pineal, faz a conexão. Esse é o problema, essa é a questão. É interessante o uso do cheiro. Muito massa isso, viu? Muito massa. Quer falar mais um pouco sobre o cheiro? Porque no momento eu estou sem interação, viu? Não, ou à vontade sobre a questão as perguntas aí, o senhor pode fazer as perguntas, né? Que aí depois faz os cortes, e o senhor foi capaz das perguntas aí, em relação a tudo isso, em relação a esse... O senhor vive no mundo cristão há muito tempo, e o senhor tem ouvido as queixas desse mundo cristão. Se o senhor não fosse cristão, dizia assim, que povo sofredor é esse? Que povo que sofre é esse? Porque é um povo que sofre. É um povo que sofre, é um povo escravizado quando foi liberto. O povo continua no deserto quando a terra prometida já foi dada. Infelizmente, eu não posso dizer outra coisa. É verdade. É verdade, eu sou inclusive contra tudo isso, eu sou averso a isso, faço uma abordagem refutante, inclusive sobre a doutrina da exclusão, que chamam no segmento evangélico da disciplina, porque isso não ajuda em nada, só faz afundar mais a pessoa. E ultimamente eu tenho focado exatamente nessa questão do acolhimento. Ultimamente eu digo há 18 anos, né, quando assumimos a denominação de congrego. A questão do acolhimento, que tem sido realmente algo gritante. Agora, o que me é intrigante, doutor Inácio, é aquilo que nós dissemos num programa dessa semana. Quando você é acolhedor,
por algum lado você recebe uma certa rejeição e as pessoas optam por um regimento mais ditatorial, mais um pulso de ferro. Não, eu gosto dali porque ali tem disciplina, ali botam para lascar, ali qualquer coisa bota para fora. Aí você fica... Não, o que acontece é o seguinte, hoje eu estava vendo um filósofo falando, e ele fala o seguinte, não foi um filósofo, um psiquiatra falando. Ele diz o seguinte, ele diz que por que as pessoas buscam o peso? Por que as pessoas buscam a disciplina? Por que as pessoas buscam o fardo? Porque as pessoas querem se purificar. É a questão da purificação. Masoquismo. Então, é a purificação. Eu quero me purificar. E para me purificar, eu tenho que sofrer. Ou seja, eu tenho que viver aquilo que Cristo viveu, para virar santo. Então, essas pessoas acham que o sofrimento purifica. Pelo contrário, o sofrimento deixa a pessoa revoltada, deixa as pessoas com mágoas. O sofrimento deixa o outro doente. Fere a alma, né? Quando a pessoa sofre muito, essa pessoa deve passar por uma terapia porque está doente. Todo sofredor é doente. Muitas vezes eu escuto testemunho que no final é maravilhoso e que a vida é feita de sofrimento. Eu acho assim, eu digo, meu Deus, essa pessoa precisa de terapia. Isso aí é um enganado. É um enganado. É um enganado enganando os outros. É muito forte isso. E a linha está liberada, pessoal. Olha, muito massa esse programa de hoje, realmente. Esse é daqueles que deve ir correndo para o YouTube e vai. Você pode interagir e fazendo perguntas aqui pelo WhatsApp. Infelizmente, o pessoal está silenciado hoje, né? Mas vocês podem interagir. A identidade será preservada, né? Pelo interlocutor aqui. E você fazer a sua abordagem, a sua pergunta ao terapeuta Edinásio Silva com relação ao suicídio, com relação a todos esses conflitos que têm levado as pessoas a cometerem a eutanásia, que não é legal aqui no Brasil, né? Em alguns países a eutanásia ela é legitimada, doutor Edinásio. Existe a jurisprudência em alguns lugares de oficializar que a pessoa cometa isso. Isso pode ser uma realidade aqui no Brasil, falando dela politicamente? Tem um filme, né? Eu não me recordo o nome do filme, que a pessoa o rapaz fica tetraplégico. A quem pertence a vida? A quem pertence a vida final? O nome do filme. Pronto. No final ele faz eutanásia, né? Mas ele vai fazer eutanásia em outro país. Em outro país, porque o país dele não permite que ele faça. Ele vai para outro país e comete a eutanásia. Há uma discussão muito grande em relação a isso no Brasil, mas tem que passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Mas se não abraçarem o projeto que o senhor... Não sei se o senhor já levou o projeto lá para o Mourão, e para os governantes com os quais o senhor já tem falado, se não houver uma aprovação, uma praticidade disso lá no Brasil, vai ter isso aí, independente dessa legitimação, né? Mas como já tem, o senhor deu dados estatísticos aí, infelizmente muito tristes, né, do que acontece no nosso país, mas a tendência é aumentar, né, o número, né? Se não houvesse essa abordagem terapêutica, né? 7% nos casos de suicídio. Se não houvesse essa abordagem terapêutica que o senhor tem sugerido para os governantes, vai aumentar, né? Vai fazer mais do que para a Covid. Enquanto no mundo inteiro houve uma baixa nos percentuais, no Brasil houve um aumento de 7% nos índices de suicídio. Então, o que eu acho é que não só o Brasil, mas o mundo todo tem que parar para discutir isso. Agora, e buscar alternativas de acolhimento. Porque o suicídio não é porque o cara está desempregado, não. O suicídio não é porque o cara faliu, não. O suicídio está além disso. Está além disso. Ora, porque o povo brasileiro é conhecido como um povo alegre, né? Um povo de entretenimentos diversos, né? E isso mas por trás dessa alegria há uma tristeza, né? Por trás dessa alegria há uma tristeza. Sim, mas o senhor já disse que não é econômica. Por trás dessa alegria há uma tristeza. Que eu pensei, o senhor estava falando aí, eu pensei já que era econômica. O senhor já disse que não é econômica, não é por causa da falta de políticas públicas. Está acima disso. Ora, se pastor Amaro botar a cara feia para a mulher dele, a mulher dele vai suicidar. Não pode. Se o pastor Amaro se separou da mulher, a mulher morre, ou ele morre. Não pode.
Não é? Então, o que falta, o que está faltando às nações é o equilíbrio. E esse equilíbrio está faltando. Exemplo, nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade. Eu não lembro que surgiu nenhuma pessoa que fosse para a televisão ou uma cadeia de televisão, de rádio, e dizer assim: olha, gente, eu sou o líder tal do país tal, eu sou o pastor tal, eu sou o padre tal, eu sou o papa tal, e quero falar a vocês que a pandemia aconteceu assim, 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 mas vamos ter esperança, vamos renovar nossa fé em Cristo, ou vamos renovar nossa fé em Maomé, ou vamos fazer isso aqui, e vamos buscar um caminho todos juntos, vamos... chamar a responsabilidade, né? Não apareceu ninguém. Não, existe um vazio. Tem um elemento na madrugada que fez isso, viu? Desde antes. Não. Mas em rede nacional nem tanto, né? Mas interessante que desde antes da pandemia, quando ela entrou, quando a coisa começou a acontecer, que eu venho acompanhando lá fora, a gente começou a trabalhar nisso aqui. Agora, infelizmente, o pessoal não faz plantão de madrugada, né? Todo mundo que escuta, né? Pois é. Então, eu chamo a atenção da comunidade para que fique atenta ao outro. Eu estava ouvindo a reprise do seu programa ontem, eu fui fazer uns pagamentos, aí quando eu vim ouvindo a Rede Cristã, eu estava ouvindo o programa que é reprisado no horário da noite, aqui pela Rede Cristã, em cadeia com a Nova FM em Goiânia, a 98,5, e teve um ouvinte que ela ligou e fez uma pergunta sobre o emborrecimento. O emborrecimento é uma das situações, doutor Inácio, que faz com que as pessoas apelem para o suicídio? Não. Eu não estou falando do emborrecimento cultural, eu estou falando da idiotice, desse vazio, dessa alienação. São os transtornos que eu falei agora. O esquizofrênico, o borderline, o transtorno de personalidade, o bipolar. São pessoas doentes. Não é? Uma das razões, um dos motivos do suicídio são esses grupos. Né? Exemplo, o piloto pegou o avião e jogou-se lá de cima. Tem casos aí que o piloto saiu com o avião e resolveu... cometer suicídio. Então, porque ele estava depressivo. Então, ele estava doente. Então, existem pessoas que, exemplo, gente que descobre uma doença incurável e tenta suicídio. Então, são transtornos que fazem com que as pessoas busquem essa solução, né, solução entre aspas, para a sua vida. Eu acho que eu não fui feliz na minha pergunta. Eu queria exatamente inflar mais esse assunto do emborrecimento, porque assim, tudo bem, o cara era piloto, o outro era não sei o quê, mas a falta de uma abrangência de conhecimento, por exemplo, que lhe gere uma perspectiva de saída, de mudança, de seguir mesmo que não haja estrada. A leitura não ajuda nisso? A leitura não ajuda nisso? O senhor conhece misericórdia, o senhor conhece tanta coisa. Né? Sim, mas esse emborrecimento vem de uma cultura familiar, né? Vem de uma relação familiar. Por exemplo, meu filho está aqui na sala, ele tem 1 ano de idade. Sim, então esse emborrecimento não soma para que haja esse encurtamento da vida pela própria pessoa? Então, vamos lá. Meu filho tem 1 ano de idade. Ele diz: Arthur, me dê a escova de cabelo, ele vai lá e pega. Arthur, me dê a bola, ele pega. Ele tem 1 ano de idade. E ele sabe o que é, ele tem relação com o objeto. Qual o grande problema das pessoas? É esse. O relacionamento com o objeto de desejo. E quem é esse objeto de desejo? É o livro, é a escova, é a comida, é o namorado, é o sexo. Essa relação. As pessoas não conhecem o objeto de desejo. Aquilo que eu falei anteriormente, e eu venho falando aqui para compactar o que eu falo aqui com outras mensagens que eu dei anteriormente, outras palestras que eu fiz aqui anteriormente. Ou seja, você não tem mais desejo, o seu desejo é do outro. Ou seja, pastor Amaro, isso aqui vai ser o novo diácono da sua igreja. Ah, tá, bota aqui. Você não conhece ele, você não formou ele, você não discipulou ele. Então, o senhor vai na loja e compra qualquer sapato, qualquer roupa, quando o senhor não desejou. Alguém desejou para o senhor porque colocou na sua cara.
Não teve relação nenhuma desse objeto com o senhor. Então, o que acontece hoje? As pessoas não têm essa relação. Quantas pessoas hoje têm amigos no Facebook, no Instagram, e nunca foi na casa dela e nunca falou com ela? Isso é amizade? Não, de forma alguma. Qual a relação que tem? Nenhuma. É zero. É zero. E muitas vezes as pessoas ficam bravas com esse outro amigo do Instagram, de Facebook, porque ele lhe critica. Ele nem conhece você, nem você conhece, mas você entra em depressão porque ele lhe criticou. E você não tem nenhuma relação com ele. A falta desse conhecimento do objeto de desejo faz com que eu me desmorone. A falta de conhecimento de Deus faz com que eu me desmorone. A falta de relação com minha mãe e meu pai faz com que eu desmorone. Esse é o emburrecimento que eu falo. É a falta de conhecimento do objeto desejado. E eu estou falando a linguagem aqui que muita gente não entende, mas a linguagem acadêmica que muita gente vai entender se for estudar psicologia ou psiquiatria ou algo parecido. Entendeu? É objeto de desejo. E se você não tem essa relação com o objeto de desejo, você fica manco. Porque todos nós construímos esse ambiente de desejo desde a infância, desde a chupeta que você coloca na boca, desde a fralda que você cheira, o paninho sujo, desde a relação com o berço, desde a relação com qualquer objeto que lhe dê, como madeira e com o seio da mãe. E se você não tem essa relação, exemplo, você dá à criança um brinquedo, a criança fica o tempo inteiro com ela, e a mulher vai para cá, vai para lá, e tem outras que descarta. Quando descarta, ou porque não quis, ou porque... E se descartar sempre, essa pessoa será uma pessoa fragilizada. Todo aquele que descarta é fragilizado. Descarta as pessoas, descarta a amizade, descarta... Exemplo, nós temos um amigo comum que ele descarta todo mundo. Ele não cria vínculo. E essa falta de vínculo faz com que a doença. São pessoas doentes que podem tentar o suicídio a qualquer momento. É terrível, isso é terrível, né? Tem um internauta dizendo aqui, boa tarde a todos, se eu soubesse quanto é bom uma terapia, já faria há tempo. Mas esse foi o momento certo. Tem um terapeuta de Deus, saúde emocional e fé podem e devem estar alinhados. Eu achei interessante nesse comentário aqui, doutor Inácio, de uma certamente paciente sua. Como eu disse, eu mantenho o sigilo aqui do nome das pessoas, né? A não ser que ela diga, não, pode dizer meu nome, aí a gente... eu achei interessante aqui a questão dela ter dito que uma boa terapia, a questão do tempo de fazer a terapia. Qual o tempo? Quem diz o tempo é a pessoa, né, doutor Inácio? Porque a terapia faz com que você sai do deserto e vai passar. Exemplo, mas de repente ela não conhecia, né? Simbolicamente. De repente ela não conhecia essa ferramenta também, né? Porque ela passou a conhecer essa ferramenta a partir do programa aqui na Rede Cristã, né? Do programa. Simbolicamente. Vamos supor que Josué e Caleb foram para a terra, chegaram na terra prometida. E um grupo ficou lá atrás, não queria ir, porque tinha medo dos gigantes. Momento certo é a palavra. Se esse grupo fosse terapeutizado, ela entraria na Terra Prometida que não teria medo do gigante. Entendeu? E iria para a terra que manda leite e mel. A diferença é essa. Tem gente que não toma posse porque não enxerga. A terapia vai dar lentes para que você tome posse das bênçãos que Deus colocou na sua vida. A palavra que ela colocou foi o momento certo, né? Então, o momento certo, quem diz é a pessoa. De repente, essa ouvinte, que é paciente sua, ela não tinha conhecimento dessa ferramenta, né? Havia uma, entre aspas, uma ignorância, digamos assim. É verdade. Uma falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Não é? A falta de conhecimento. Então, isso é também um dos fatores que tem levado as pessoas, porque isso não gera, né? Voltando à questão do emborrecimento. Eu achei muito interessante a pergunta que foi feita num programa e reprisado ontem que eu estava ouvindo. Esse emborrecimento é a falta de conhecimento, de informação, porque veja, essa pessoa ela encontrou aqui agora uma âncora. O senhor está sendo uma âncora para essa pessoa. Mas essa pessoa está começando a enxergar e ter relação com esse objeto que ela não tinha antes. É isso que eu estou dizendo. Então, você tem que ter veio as conhecimento, né? Veio o conhecimento. Desejo desde a infância. Ela dizia, conhecia, mas adiava. Pode dizer meu nome. Adiava. Tá certo.
Quer dizer, diga. Não sei, ela mandou dizer, não sei se eu digo. Já pra lá. Aí é com ela com o senhor. Eu não vou me meter nesse problema, não. Não expor. Vamos preservar a confidencialidade, né? Isso é importante. Eu vou ter um testemunho aqui de um paciente nosso. Aí assim é válido, quando o paciente dá o testemunho, né? Aí é válido, quando o paciente dá o testemunho, aí é bacana. Na beira da loucura, e ele hoje está se sentindo com os pés no chão. Ele vai dar um testemunho aqui, vai ser emocionante, porque foi realmente um milagre de Deus o que está acontecendo na vida dele. Maravilha. Se ele gravar um vídeo, o senhor pode mandar para nós, que a gente, no momento aqui, vamos ouvir o vídeo do testemunho de fulano e tal. Vai ser massa. É importante isso, né? É importante. E você que está encontrando saída... Mas vamos usar o telefone aí do consultório, porque eu tá na tela, estou levando 4 psicólogas para lá. Está na tela. As psicólogas já estão atendendo, né? Eu oriento as psicólogas para o atendimento, e é importante que as pessoas saibam que a gente tem um quadro que pode realmente reduzir os danos emocionais de todo o pessoal. Como eu não gosto de perder tempo e a gente gostaria de aproveitar os momentos assim com força mesmo, a sua tela está aqui só macacão de Fórmula 1. Tem o endereço do Instagram, Terapia Diária, tem o endereço do YouTube, terapeuta Dinásio Silva, e tem o telefone da Academia do Cérebro, 98217-8817, 98217-8817, para você agendar a sua consulta presencial ou online. No Terapia Diária você tem mensagens diariamente colocadas pelo Dr. Dinásio. Ele hoje nem falou da mensagem que ele postou lá, então vai lá no Terapia Diária e vê a mensagem, tá bom? E no canal do YouTube, Terapeuta Dinásio Silva, que tem muitos programas já exibidos aqui na Rede Cristã, como o que eu falei ontem, programa muito bom, né, que a gente trouxe esse comentário para o programa de hoje, acerca também do emborrecimento ser um dos gatilhos, né, para, infelizmente, a eutanásia de muita gente. Doutor Dinásio, eu tenho 6 minutos para ficar bem à vontade, que até agora ninguém está mandando pergunta nem nada, não. Eu queria falar sobre o consultório, né? Nós estamos com um novo consultório que fica em Boa Viagem, ao lado, no pátio do Shopping Recife. É um edifício interessante para acolher bem você. E estamos lá com um quadro lá de profissionais, psicopedagogo, psicólogos, terapeutas. Então, nós estamos lá para te atender, né? Com um convênio aí com o Pastor Amaro, nós estamos reduzindo os preços das terapias. Então, tem terapia que cabe no bolso de todo mundo. Então, você pode começar um processo terapêutico e investir em você mesmo, né? A gente tem que começar a investir na gente mesmo. E, com certeza, você será uma pessoa completamente diferente da outra. Quem faz terapia é diferente da outra, não é igual. Você também pode me seguir através do Instagram, Terapia Diária. Tem também no Facebook, e eu estou pela Academia do Cérebro. Tem a Academia do Cérebro. Academia do Cérebro PE, porque existem outras academias. A Academia do Cérebro PE, você também tem lá tudo que estou falando aqui, no Instagram e no Facebook, Academia do Cérebro PE. Você vai lá e vai nos seguindo, nos acompanhando, tem muitas coisas interessantes. E eu aproveito esse momento para te agradecer por essa participação no Facebook, através das redes sociais. Essa interação é muito boa. Nós temos o final de semana sextou. Aproveita esse final de semana para fazer uma reflexão de como começar outra semana. A gente nunca deve levar a vida no embalo. Todo sábado é igual, todo domingo é igual. Toda segunda é igual. Não. Cada semana é uma etapa da minha vida. Eu vou construir alguma coisa diferente, alguma coisa nova, eu vou concluir alguma coisa, eu vou dar prosseguimento. Não existe projeto, você tem um projeto e leva a vida inteira com esse projeto. Aí você fica sem estímulo. Então, todo mundo é capaz, todo mundo é competente, desde o faxineiro, desde o lixeiro, até o pastor, até o presidente da República. Então, tem uma história, eu encerro essa história, diz que tem as pessoas procurando as pessoas mais importantes da cidade. Chegou num bairro
Disse, qual é a pessoa mais importante desse bairro? O cara disse, é o lixeiro. Disse, o quê? É o lixeiro. O lixeiro? Aí não acredito, é para o lixeiro. Após eu quero falar com o lixeiro. Aí o cara foi lá e falou com o lixeiro, disse, olha, todo mundo aqui gosta do senhor. O lixeiro com um cheiro horrível, todo matrapilho, todo coisado, todo mal amanhado. Ele disse, olha, você é o cara aqui, todo mundo gosta de você. E eu quero pintar um quadro seu. A minha ideia é pintar o quadro e expor da pessoa mais importante em cada cidade. E você é o cara mais importante do bairro da cidade. Aí já deu ao lixeiro lá um dinheiro. Já digo, tal dia vai lá no meu ateliê. Passados os dias, chegou lá, o cara esperando, deu a hora e o cara, cadê o lixeiro? E na sala tinha um cara elegante, bem vestido, bem cheiroso. E ele disse, cadê? Cadê o rapaz que nós disse, ele tá ali. Aí o rapaz entra e disse, quem é você? Ele disse, só o cara que o senhor marcou para fazer comigo hoje me pintar, fazer eu vou ser um artista aqui e fazer minha foto. Ele disse, não, eu contratei o lixeiro, você não é lixeiro, você é outra pessoa que eu nem conheço. Então eu quero dizer a você hoje que você é importante do jeito que você é. Deus abençoe e até segunda-feira, eu aqui e você aí no divã. Sem se maquiar, né, doutor Inácio? Sem se maquiar. A maquiagem. Tem muita gente que se maquia para ir para a igreja, viu? Na rua é lixeiro, na igreja é outra coisa. Vá como lixeiro para a igreja, Deus vai lhe conhecer você como lixeiro. Valeu, doutor. Foi boa. Um abraço, meu querido. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, das 12 às 13 horas, com o programa No Divã, com ele mesmo, terapeuta Edinácio Silva. Muito bem. Você acabou de assistir aí, ver e ouvir o programa No Divã com o terapeuta Edinácio Silva. Amém? Valeu, doutor Edinácio. Olha, vai lá no canal do YouTube, terapeuta Edinácio Silva. Temos também aí o Instagram, Terapia Diária, e também aí o telefone 982178817 para você entrar em contato com o terapeuta Edinácio. Agendar uma consulta presencial ou online, ok? Vamos ficando por aqui com mais uma edição deste programa. Eu tenho um recadinho para você que continua pela Rede Cristã, no aplicativo, na FM 103,3 e no site. Eu tenho um recadinho para você, fica atento. Aqui pela fanpage, no programa do Ted Inácio, eu vou encerrando as transmissões e até segunda-feira nesse mesmo horário. Lembrando, sim, o programa é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite, pela Rede Cristã em cadeia com a 98,5 em Goiânia, a Nova FM em Goiânia. Um abraço aí para o Bacana, para o pastor Walter e para o Rubem, irmão Rubem, proprietário desta emissora. E nesse horário da tarde nós estamos em cadeia com a Rádio Casa de Oração. Pastor Walter Matos, um abraço, 96,3 na Zona Sul do Recife. Deus abençoe vocês e até segunda-feira.